primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele disse que a queda de Bashar al-Assad é um dia histórico. Ele falou também que a crise da Síria é resultado direto, né, do golpe de Israel contra o Irã e o Hezbollah. Por isso que eu fiz essa provocação, Priscila Yazbek. Então, a professora aqui já falou um pouco, já deu um contexto dessa fala e agora eu quero que você traga, então, para a gente, Priscila Yazbek, detalhes sobre esse pronunciamento de Benjamin Netanyahu, que é muito importante. A gente tem que ficar de olho nisso. Boa tarde para você. Boa noite para você. Boa tarde para você aí no Brasil, Débora, a todos que nos acompanham, trazendo então a repercussão de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, que mais cedo se manifestou e disse que Bashar al-Assad é um grande elo no eixo iraniano e que este é um dia histórico, o dia da queda do regime de Bashar al-Assad. Ele também disse que o colapso do regime foi resultado direto da campanha militar de Israel contra o Irã e contra o seu representante no Líbano, o Hezbollah, lembrando que Israel tem trocado ataques com o Líbano, isso desde o início da guerra entre Israel e Hamas, apesar da trégua recente, mas há uma zona de confronto entre Israel e também esses representantes do Hezbollah no Líbano e também representantes do Irã que atuam no Líbano e também na Síria. Também, além dessas manifestações sobre a queda do regime de Bashar al-Assad, também Netanyahu disse que ordenou que os militares israelenses assumissem o controle da zona tampão que separa as colinas de Golã, ocupadas por Israel, que ficam no sudoeste da Síria. Essa zona tampão, que também é chamada de zona de amortecimento, é uma zona que é estabelecida como uma área que é desmilitarizada ou então uma área que é ocupada por forças de paz, como por exemplo de organismos como a ONU, para evitar que dois territórios entrem em confronto. No caso específico das colinas de Golã e dessa zona de tampão que ficam ali na região, essa zona de amortecimento foi estabelecida depois da guerra do Yom Kippur em 73 e tem uma supervisão das forças de observação da ONU para a separação. E é a primeira vez, portanto, que Israel, desde 1974, quando foi estabelecida essa zona tampão, que Israel envia tropas militares para essa zona que é desmilitarizada. Depois que isso aconteceu, também a Liga Árabe se manifestou e acusou Israel de tentar se beneficiar do desenvolvimento na situação interna da Síria ao ocupar esse território adicional. Lembrando que as colinas de Golã são um território que foi ocupado por Israel, que foi anexado por Israel em 1981 e a maioria das potências internacionais, também a ONU, não reconhecem essa região como um território israelense, exceto os Estados Unidos, que reconhecem as colinas de Golã como um território israelense. Então também uma situação começa a se criar nessa região com esses militares das forças israelenses que foram enviados para o local. Além disso, também militares israelenses emitiram um alerta aos moradores do sul da Síria. O porta-voz árabe do exército israelense disse que eles deveriam se retirar do local e se abrigar, porque também os combates nessa área também estão forçando as forças de defesa israelense a agir e não pretendemos prejudicá-los. Essas são as palavras também desse porta-voz árabe do exército israelense. Então eles falam para que esses cidadãos se mantenham em suas casas e não saiam até um novo aviso. Isso então no sul da Síria. Portanto, as forças israelenses, tanto nessa região dessa zona tampão quanto nessa região do sul da Síria, enviando suas tropas e também emitindo alertas aos cidadãos. Agora, trazendo um contexto histórico das relações entre Israel e Síria, são relações que são marcadas por hostilidades, por alguns conflitos desde a criação do Estado de Israel em 1948. Os dois países estiveram envolvidos em conflitos como, por exemplo, a Guerra Árabe-Israelense de 48, a Guerra dos 6 Dias em 67 e a Guerra do Yom Kippur em 73. E um ponto central
dessas disputas é justamente as colinas de Golã. Ao longo dos anos houve uma tentativa de estabelecer relações diplomáticas entre Israel e a Síria, inclusive essas tentativas foram mediadas pelos Estados Unidos no início da década de 90, mas sem sucesso, e depois da guerra civil na Síria, a partir de 2011, essas relações se deterioraram ainda mais. Israel, inclusive, expressava preocupações com a presença de forças iranianas dentro da Síria e também do Hezbollah, que é esse grupo que atua no Líbano e com o qual também Israel entrou em confronto. E aí, mais recentemente ainda, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro do ano passado, também Israel tem feito alguns ataques a células tanto do Hezbollah, que estão e também do Irã, que estariam dentro da Síria, e são já relatados mais de 200 ataques entre 2023 e outubro de 2024, feitos por Israel em território sírio. E mais recentemente também, lembrando, houve aquele ataque em abril de 2024, que foi um ataque aéreo israelense que atingiu o consulado da embaixada iraniana em Damasco, que matou um alto comandante iraniano, Mohammad Reza Zahed, que levou também a uma reação por parte dos iranianos naquele ataque, que inclusive foi televisionado no mundo todo, a gente cobriu bastante aqui na CNN, que foram aqueles mísseis balísticos que foram atacados do Irã contra Israel, no primeiro ataque, depois de muito tempo, direto feito pelo Irã a Israel, um ataque que foi repelido em 99%, deixou apenas algumas pessoas feridas, mas um ataque massivo, então, do Irã a Israel, depois da resposta, depois desse ataque que foi feito pelas forças israelenses a esse consulado iraniano em Damasco, que deixou morto esse alto comandante. E aí, agora falando sobre, inclusive, os últimos ataques que aconteceram em setembro desse ano, Israel também realizou ataques na região de Masyaf, no norte da Síria, atingindo um centro de pesquisa científica. Em novembro, ataques aéreos deixaram pelo menos 108 mortos em Palmira, na Síria, incluindo membros de milícias que são apoiadas pelo Irã. E também hoje, então, agora com essas falas de Netanyahu, também forças israelenses avançam na província de Kenitra, na Síria, que também fica ali na região da zona tampão. Portanto, a presença militar forte dos israelenses na Síria e também com esse histórico de conflito entre os países. E aí, quais são as análises que são feitas por especialistas? O Amos Yadlin, que é o ex-major-general das Forças de Defesa israelenses, que também atuou como chefe de diretoria de inteligência militar de Israel, conversou com a CNN Internacional e disse o seguinte, que a reconstrução do Hezbollah, que é esse grupo apoiado pelo Irã, que atua no Líbano, fica ainda mais complicada com a perda da Síria. Então fala sobre esse enfraquecimento dos grupos apoiados pelo Irã, mas ele diz que, por outro lado, ninguém sabe como que vai ficar o dia seguinte na Síria e quem são os rebeldes que agora controlam a Síria e como eles vão implementar o seu poder. Mas ele diz que no curto prazo ele acredita que os rebeldes não são uma ameaça para Israel, porque enquanto eles estão estabelecendo esse novo governo na Síria, eles não devem se envolver com a força militar mais poderosa da região. Então, portanto, segundo a visão desse ex-oficial da inteligência israelense, ele não acredita que neste momento esses rebeldes comprariam briga com Israel, que seria a maior potência da região. Então, trazendo uma análise aí sobre o que disse Netanyahu e também sobre esses avanços militares das forças israelenses dentro da Síria. Volto com você, Débora.